Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira. Sextou, seus miseráveis. Como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias, tá bom? Quiser comprar camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente na lojinha do Futebolaço, lá no Instagram. O link fica sempre na descrição do vídeo aqui. A gente envia para todo o Brasil. Além disso, se você quiser vender sua camisa também ou agasalho, manda foto pra gente lá no Instagram que a gente dá uma analisada tamanho. Só peças originais e em bom estado. Dito isso, vamos às informações. Primeiro, galera, tivemos ontem o fechamento da rodada. O Vasco continuou na 12ª colocação, mesmo com a derrota para o Palmeiras. Diria que a rodada foi quase boa. Se ela teria sido boa se o Vasco tivesse vencido e se o Vitória não tivesse conseguido derrotar o Ceará lá dentro do Barradão. Com isso, a distância para a zona caiu de 8 para 5 pontos, tendo um confronto direto entre Vasco e Vitória em São Januário no domingo. Então, Deus o livre, não vai acontecer, mas uma derrota para o Vitória pode fazer a coisa aí cair para 2, 3 pontos. O Juventude tem um jogo acessível na rodada também. Inclusive, deixa eu até confirmar aqui, o Juventude pega o Fortaleza no Jacone. Então temos a possibilidade aí, ainda que a possibilidade do próprio Juventude ganhar também. O Juventude tem aí 2 pontos a menos que o Vitória. Mas enfim, isso aí é um papo para mais à frente. Vamos passar o resultado dos jogos aqui e tá passando para vocês na tela a classificação. Jogos de ontem: Flamengo 0, Cruzeiro 0, Fortaleza 0, São Paulo 2, Vitória 1, Ceará 0. Esses foram os jogos de ontem. Os jogos de quarta-feira, vocês já sabem quais foram. Então o Vasco tá ainda naquela situação que eu falei para vocês, querendo olhar para cima, mas sem poder também descuidar da turminha de baixo. Se o Vasco vencer o Vitória, ele consegue, dependendo de combinação de resultado, pular até para a 9ª colocação e se firmar ali na primeira página da tabela, mas em eventual empate ou derrota, o Vasco pode ser ultrapassado por um pelotão aí e cair até para a 16ª colocação. Todo mundo ali, Corinthians tem a mesma pontuação que o Vasco, o Atlético e o Inter tem 1 ponto a menos, o Santos tem 2 pontos a menos. Só o Vitória que está na zona de rebaixamento, que tem 5 pontos do Vasco. Então, importante essa vitória aí contra o Vitória, perdão a redundância, para a gente respirar de vez ali, voltar a abrir 8 pontos, chegar a 33 e encaminhar a nossa briga ali na primeira página da tabela. A tabela do Vasco em outubro é uma tabela até bem acessível para o Vasco pontuar mais forte. A turma do pelotão de cima ali praticamente passou. A gente ainda tem o Botafogo e o Bahia, né, mais à frente no campeonato. Dito isso, galera, vamos agora falar do tema principal do vídeo, que é a situação envolvendo o Vasco e Crefisa. Afinal de contas, é um mero empréstimo ou existe sim a possibilidade da aquisição, não agora, mas mais à frente, da Crefisa junto à SAF do Vasco? Ontem aconteceu um debate no programa de primeira da UOL, onde eu vou deixar com vocês aí o PVC e também o Laviette debatendo sobre essa questão de conflito de interesse, a Leila sendo dona da Crefisa e a Crefisa emprestando o dinheiro para o Vasco, que é um clube concorrente. Dentro do empréstimo DIP tem também uma cláusula ali que a Crefisa tem que ser consultada sobre uma troca de comando na gestão. A gente vai debater isso um pouquinho mais à frente. Primeiro, eu vou deixar com vocês um debate que rolou ontem na UOL, vou intercalar entre o PVC e o Laviette, porque eu queria debater algumas questões. O PVC traz alguns detalhes extra, além de um jornalista brilhante. Vamos lembrar que o PVC é palmeirense, tem muita entrada dentro do Palmeiras, e segundo o PVC, há um incômodo dentro do Palmeiras com a situação. Detalhe, ele termina o corte, vocês vão ouvir já na parte final, que ele fala: "Ih, caramba, aquilo que a gente imaginava vai acontecer", sendo que não agora, em 2028, tá bom? Então eu vou deixar com vocês o debate rolando, na volta eu refresco a ideia, trago algumas informações e a gente fecha o assunto. Lembrando que no dia que saiu a notícia, antes do jogo, eu fiz um comentário, eu falei: ó, isso aqui não é informação, é opinião. Juntando a casinha aqui, não me surpreenderia mais à frente a Crefisa comprar o Vasco não. Mas enfim,
Eu vou deixar com vocês o trecho aí do debate de primeira da UOL ontem, e aí na volta eu trago aí um pouco de opinião e faço análise para vocês. Confere. O conflito é da Leila com o Palmeiras. O conflito é da Leila com o Palmeiras, e a Leila vai dizer que não tem conflito porque a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras. Então é mais ou menos como quando o Berlusconi era dono do Milan e comprava o Monza. Foi o que aconteceu. O que está acontecendo? A Leila é presidente de uma empresa financeira que faz empréstimos e tem discussões, inclusive com o INSS hoje, e a Crefisa entrou numa concorrência que não se sabia que tinha entrado na concorrência para fazer um empréstimo para ajudar na recuperação judicial do Vasco, e fez um empréstimo de 80 milhões de reais, e a gente começa a criar, e o Palmeiras começa a criar, dentro do Conselho Deliberativo do Palmeiras, começa a criar conjecturas do que pode acontecer a partir de 2028. Porque o empréstimo vai ter um prazo de vencimento que vai mais ou menos coincidir com a saída da Leila do Palmeiras. E como havia no ano passado a especulação de que a Crefisa compraria o Vasco, compraria a parte da 777, a Crefisa põe um dinheiro que é mais ou menos equivalente a 20% do que é a SAF do Vasco. Isso pode virar crédito para depois comprar 31% e ser majoritária a partir de 2028. 2027 termina a presidência dela no Palmeiras. O que eu entendo é o seguinte: tem um incômodo dentro do Palmeiras, pelo fato de que se sabe há muito tempo que a Crefisa poderia ser um agente da compra do Vasco. E nesse momento a Crefisa não comprou o Vasco, a Crefisa fez um empréstimo para o Vasco, que pode eventualmente no futuro a gente descobrir que vire, se o Vasco não pagar o empréstimo, se o Vasco não quitar suas dívidas, se o Vasco não resolver a situação, a Crefisa pode ter um crédito e acabar sendo parte de pagamento da Crefisa ser dona do Vasco, da SAF do Vasco a partir de 2028. Não em 2025. Essa relação da Leila com o Vasco, ela é uma relação, para mim, altamente conflituosa. E ela já é com conflito há muito tempo, não é de agora. Eu estou abrindo aqui uma matéria que eu mesmo soltei na minha coluna do UOL, dia 17 de maio de 2024. O dono da Crefisa, o Lamacchia, que é marido da Leila, viajou aos Estados Unidos para sondar quais seriam as condições para comprar a SAF do Vasco no início da crise SAF do Vasco com a 777. Isso em maio. Depois, no dia seguinte, inclusive, o Lamecca negou, disse que a viagem não era para nada disso, mas como eu pude manter a minha apuração, porque o Vasco já estava no mercado, inclusive, conversando com o mercado para saber se valeria a pena ou não o negócio. Depois, no dia... tá abrindo a matéria aqui. Depois, no dia 22 de maio, aliás, aniversário da minha mãe, saiu a notícia de que a Crefisa desistiu do Vasco por conta de pressão interna no Conselho do Palmeiras, dia 22 de maio, também na minha coluna, 22 de maio de 24. Em outubro de 24, a Leila emprestou o avião para o Vasco sem custos e foi cobrado pela ANAC, porque como naquela época o avião da Leila ainda não tinha licença da ANAC para operar, ela não poderia cobrar nada. E o Palmeiras teve que mostrar, a Leila teve que mostrar que ela emprestou o avião sem custos, 15 de outubro de 24. E agora, a notícia de ontem, dia 1º de outubro de 25, é que a Crefisa pagou 80 milhões no empréstimo. O empréstimo, como disse o PVC, tem a alienação fiduciária, eu estou lendo o documento aqui, de 20 mil ações ordinárias classe A do Clube de Regatas Vasco da Gama, equivalente a 20% do capital social do Vasco SAF. Esse é um empréstimo feito como garantia no esquema DIP, que é porque o Vasco está em recuperação judicial. É um conflito de interesse gigantesco para mim. A Leila não deveria, enquanto presidente do Palmeiras, permitir que sua empresa tenha relação com outros clubes, porque além de ser limpo, tem que parecer limpo. E quando você faz uma relação dessa, você não parece limpo. Então eu acho que a Leila não deveria permitir que esse tipo de coisa acontecesse. Primeiro de tudo, que a Leila ela tinha um conflito de interesse enorme quando ela era presidente do Palmeiras e dona da marca que patrocinava o Palmeiras, e ela já negava. Então ela sempre vai negar que há conflito de interesse. Esse é o primeiro ponto que eu sempre bati, acho que o PVC também sempre falou, é um caso que não deveria acontecer, o dono do patrocinador ser presidente do clube, afinal ela negocia dos dois lados da mesa, eu já acho isso um absurdo. Esse conflito começou no ano passado
passado, quando a Crefisa ainda era patrocinadora do Palmeiras e a Crefisa já fazia sondagens para comprar, seja no nome do Lamarck ou no nome da Leila, comprar a SAF do Vasco quando o Vasco estava na crise. E neste momento, a Leila, como presidente, não deveria... Não é que ela mistura o cargo de presidente do Palmeiras como dona da Crefisa, é uma pessoa só. Não dá para a gente negar que não tenha. E você faz negócios que passam do escopo do futebol, que é negociar empréstimo, compra, venda para lá e para cá, dando dinheiro, sendo presidente do Palmeiras. Eu sei que são PJ e PF, eu sei que há essa separação, mas para mim o ideal é que não haja essa relação. O PVC está querendo falar ali. Hoje, eu conversei com muita gente dentro do Conselho Deliberativo do Palmeiras. A maior discussão que existe sobre isso hoje é dentro do Palmeiras. Porque você tem um presidente do Palmeiras que coloca dinheiro no Vasco. O Palmeiras não comprou a vitória de ontem, mas a presidente do Palmeiras coloca dinheiro no Vasco. Só que tem uma separação. Então, hoje, quando a presidente do Palmeiras era presidente da Crefisa e a Crefisa era patrocinadora do Palmeiras, havia uma situação mais clara do conflito de interesses. Hoje, neste momento, é assim, o presidente do Palmeiras tem uma empresa. Esta empresa faz um empréstimo para um outro clube. Aqui, é difícil você caracterizar o conflito de interesses. Não estou dizendo que não exista, mas é muito mais difícil caracterizar o conflito de interesses do que era antes. Um desembargador pode ser sócio de uma empresa. Ele não pode ser o sócio controlador de uma empresa. Mas ele pode ser sócio de uma empresa. E isso a legislação permite. Então a gente vai entrar em parâmetros que são do que a gente acha que seria o ideal, e eu também acho, como o Danilo, que o ideal seria não haver o empréstimo da Crefisa, e mais ainda, não haver o empréstimo no dia do jogo contra o Vasco ser anunciado, mas é uma relação que legalmente correta. Assim. Quando o Palmeiras tinha... Desculpa, eu sei que me alonguei. Não, é isso só para pontuar. Com certeza, eu entendo que é legal, isso é fato, só para pontuar isso. É isso. É porque, assim, ontem, conversando com conselheiros do Palmeiras, que lá atrás, quando havia tentativa de compra pela Crefisa da SAF do Vasco, discutiam e diziam, não pode, porque ela é presidente do clube, presidente da patrocinadora e não pode ser sócio de outro clube, e aqui tem um conflito de interesses claro. Ontem tem um olhar assim, espantado, dizendo, putz, aquilo vai acontecer mesmo, mas vai acontecer em 2028 quando ela não for mais presidente do Palmeiras. Isso vai desconfigurar o conflito de interesses. Esse é o ponto. Bom, galera, antes de eu entrar agora com a minha opinião e trazer um pouco de bastidor para vocês, lembrar aos senhores que a GolCase é nossa parceira no canal Futebolaço. Use o cupom GOVASCO aí para garantir o seu desconto, tá? Você tem uma linha absurda de produtos oficiais e licenciados. Você adquirindo esses produtos, um percentual da venda ainda vai pro Vasco. Copo de 1 litro 120, copo de 470 ml, você pode ir no QR Code da tela ou no link da descrição. Só não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. Tem uma variedade muito grande de copos aí do Vasco lá no site da GolCase. A galera que quer comprar aí garrafa térmica, nós temos a nossa garrafa térmica de 750 ml Flip Pro. Temos a garrafa de entrada modelo Urban de 500 ml e as nossas garrafas modelo Fresh, você tem ela de 950 ml e também de 650 ml, beleza? Então vai lá no site da GolCase, pode ser no QR Code ou no link da descrição, com certeza alguma coisa vai te agradar. Só não esquece de usar o cupom GOVASCO para garantir o desconto. Tem mochila também, tem carregador de celular, carregador portátil, tem uma infinidade enorme de produtos. Lembrando que tem NBA, como eu mostrei para vocês, tem Disney, tem Marvel, tem Naruto, tem DC, Ayrton Senna, tem várias linhas licenciadas da GolCase. Todas elas aceitam o cupom GOVASCO. Dito isso, galera, vamos agora aqui entrar um pouco na opinião. Eu ainda fecho com mais uma matéria para complementar. Olha, não me surpreenderia de fato a Crefisa acabar comprando o Vasco. E se você juntar e ligar os pontos,
a coisa começa a fazer um pouco de sentido. Primeiro, que o Pedrinho sempre diz que não vai vender o Vasco de maneira soldada e eles querem ter muita certeza de quem vai ser esse investidor para não cometer a besteira e o equívoco que aconteceu contra a 777. Acho que a maior parte da torcida é favorável à venda, mas ninguém quer que venda de qualquer jeito. Eu acho que a revenda é até algo quase que, não vou dizer que é um senso comum, que há pessoas ainda contrárias à revenda da SAF do Vasco, mas a grande maioria ainda prefere que o clube saia da mão aí do associativo, a SAF saia da mão do associativo. E aí algumas questões favorecem uma eventual venda para a Crefisa mais à frente. Primeiro, que o arbitral nem começou. Passado um ano, já um ano e pouco da confusão, ainda estão chegando no consenso de quem vão ser os árbitros para julgar o mérito. Isso ainda vai rolar mais um ano e pouco. O presidente Pedrinho tem uma relação muito próxima ao José Lamáquia e tem uma boa relação também com a Leila. O Pedrinho é presidente do Vasco até dezembro do ano que vem. Tá? A Leila Pereira vai ser presidente do Palmeiras até dezembro de mais um ano, até dezembro de 2027. A gestão do Pedrinho, se ele não for reeleito, encerra em 26 e a da Leila no ano seguinte, em 2027. Beleza? O Vasco vai, tudo indica, está caminhando, está muito acelerado. A reforma de São Januário deve iniciar no início do ano que vem. O estádio, vai ficar pronto 26, 27, 28. O estádio fica pronto final de 28 ou início ali de 29, se tiver um atraso nas obras, já que está prospectado 3 anos aí para a reforma. O Vasco, inclusive, está surgindo a informação novamente de que a Crefisa tem interesse em virar a detentora dos name rights do estádio de São Januário. Então essa conversa volta a ser reativada. Lembrando que o próprio Lamáquia, lá na campanha eleitoral, onde o Pedrinho disputou com o Levenciano, ele disse que havia interesse de adquirir os name rights ali do novo estádio do Vasco. Então, vamos também lembrar, como foi dito no debate aí, informação nem sabia do próprio Lavietti, de que o Lamáquia foi aos Estados Unidos, ele contratou um estudo para ver a viabilidade ali, para entender as finanças do Vasco, a valuation do Vasco, e ele acabou saindo do negócio, ou pelo menos não indo mais à frente do negócio, para não prejudicar a esposa. Era ano eleitoral no Palmeiras, a Leila tentava a reeleição e isso estava gerando uma confusão enorme, a Leila estava sendo pressionada. Vamos lembrar que a situação também afrouxou, porque a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras. Tá? Hoje é a Sportingbet, que é a patrocinadora master do Palmeiras. Mas, de fato, a Leila é dona do Palmeiras, dona da Crefisa e presidente do Palmeiras. Então, há hoje um caminho um pouco maior. E vamos ser sinceros, o que você prefere? Você prefere ser patrocinador de um clube ou ser dono de um clube? Como a Crefisa, né, e a FAM, Faculdade das Américas, a Leila e o seu marido têm negócios no Brasil, eu vejo muito sentido você ser um patrocinador, além de um patrocinador, ter uma relação muito no fio da navalha e no fio do bigode com o clube, porque você traz todo o carinho, toda a massa de torcedores para as suas instituições. Não tenha dúvida que a Crefisa, a FAM, muito palmeirense lá em São Paulo, botou os filhos ou as pessoas de mais jovens, né, que independente, na hora de escolher uma faculdade, optaram pela FAM, porque, era patrocinadora ali do Palmeiras, fora a questão de empréstimos, que é um pouco da área ali que a Crefisa trabalha. Então não tenha dúvida que você tem uma empresa, você consegue ligar a imagem da empresa a esse clube, você pode converter o lead, né, dos torcedores para as suas empresas. Então eu vejo mais sentido do que só o business do futebol pelo futebol para fazer dinheiro com um clube de futebol, que na maioria dos casos dá prejuízo. Então para mim faz total sentido. E no Palmeiras tem essa questão de eleição, concorrência para patrocínio. Agora não, eles comprando, eles vão ter um clube enquanto eles quiserem, 10, 15, 20 anos até revender, ou não, se é um negócio de geração por geração. Então eu vejo sim com bons olhos. Pesa, na minha opinião, a favor da Leila e das cabeças da Leila ali na Crefisa. São pessoas que, vide Palmeiras, têm uma experiência de futebol, conhecem o futebol brasileiro, conhecem pessoas de mercado
e o Pedrinho tem uma ótima relação com eles. Então eu acho que a coisa caminha de repente para o Pedrinho continuar tocando o clube. O arbitral não rolou, a discussão da 777 com spoiler, esse rolo todo até fora de maneira internacional, também o martelo não está batido. Bem ou mal, o Pedrinho vem gerindo bem o clube administrativamente, ele vai conseguindo tocar. Lembrando que o Vasco está em recuperação judicial, o novo proprietário chega aí, se a recuperação judicial for aprovada, com tudo em ordem, sabendo que deve, quanto deve, para quem deve, como que paga. Então, esse processo e tendo essa relação no fio do bigode de confiança entre o Lamarca e o Pedrinho pode ir arrumando a casa, organizando, para quando chegar próximo ali do final do mandato da Leila, eles estarem desimpedidos e o Vasco fazer a venda ali, a SAF do Vasco ser vendida para a Crefisa. Eu acho muito provável. O Pedrinho tem hoje uma aprovação boa com a torcida. Se não acontecer nenhuma reviravolta, nada muito absurdo, acho que o Pedrinho tem boa chance, inclusive, de se reeleger, caso seja um desejo dele no ano que vem. E aí o Lamarca ou a Crefisa assumiria, por exemplo, o Vasco em 28, com o Pedrinho ainda tendo 27, 28 e 29. Eles assumiriam em 28 com o Pedrinho tendo 2 anos de mandato. Então os 2 primeiros anos da Crefisa, caso o negócio role, seria com Lamarca, Pedrinho e Leila trabalhando juntos, com o Pedrinho no associativo e eles ali dentro da SAF. Inclusive, possivelmente o Pedrinho podendo ter uma gerência maior, uma participação maior dentro do departamento de futebol pela proximidade. Então, pensando que a coisa está enrolada, que o negócio judicialmente ainda está enrolado, eu vejo, e esse tempo de 2 anos que eles necessitam ali para a Leila sair fora do Palmeiras, eu vejo como crível. Eu não estou cravando isso aqui, tá? O próprio PVC também não cravou, mas o PVC traz na informação dele que dentro dos bastidores do Conselho Deliberativo e dos conselheiros ali do Palmeiras já estão com esse zoom. Caraca, vai acontecer mesmo? Então o que poderia ter acontecido no ano passado, vide toda a pressão do Palmeiras, não rolou, mas ficou muito claro que o Lamarca tinha intenção de adquirir a SAF do Vasco e havia também uma boa relação e o interesse do Pedrinho para que fosse alguém da confiança e com expertise no futebol brasileiro. Eu vejo sim como todo esse cenário acontecendo dessa forma, sendo algo que o Pedrinho vai levando, vai gerindo, vai levando, vai gerindo para mais à frente. Quando desenrolar, inclusive, a coisa jurídica, a coisa está caminhada para eles adquirirem. Lembrando que com o empréstimo DIP, até junho do ano que vem, pelo menos eles têm o direito de veto. Chegou uma empresa tentando comprar e eles não concordarem, eles têm o direito ali de vetarem o negócio, tá bom? Então é isso que eu queria trazer de informação para vocês. De novo, ninguém está cravando aqui que isso vai acontecer, que esse é o plano que está acontecendo e não está sendo falado publicamente, mas diria para vocês que são boas sim as possibilidades disso acontecer, tá bom? Eu, inclusive, vejo com bons olhos, tá? Vejo com bons olhos porque para eles terem retorno com as empresas deles, eles vão ter que ter um torcedor satisfeito, um torcedor feliz. O Vasco brigando por título, ganhando o título, o torcedor tia Leila, tio Lamarca, vai ficar empolgado e vai abraçar em peso aí as empresas do grupo. Então eu vejo com total sentido. Eu já tenho um pouco de dificuldade de ver qual é o interesse de quem compra um clube de futebol visando dinheiro. Tá? Às vezes, enfim, a ideia é pegar jogador jovem aqui para levar para a Europa. Às vezes o apetite para ser campeão não se tem muito. Tá? No caso deles, para eles terem retorno nas suas empresas, precisam que o torcedor esteja empolgado ali com a gestão deles e, de contrapartida, vai comprar os produtos ali do grupo Crefisa, Fã e por aí vai. Então essa é a minha opinião. Eu quero te ouvir. Deixa a sua aqui embaixo nos comentários. Lembrando que eu cantei essa pedra, que eu falei, isso tá me cheirando um pouquinho. Comentei no dia quando saiu o acordo lá dos 80 milhões. Lembrando que além do empréstimo de 80 milhões, a Crefisa também botou dinheiro agora no Vasco para a lei de incentivo. Né? Um aporte, um investimento que eles fazem em esportes olímpicos que é convertido para descontos fiscais.
tá? Isso várias empresas fazem, isso é super comum. Então você vê que a relação foi além do empréstimo entrou recurso incentivado dentro dos esportes olímpicos do Vasco pela Crefisa e tudo faz sentido com o início das obras da reforma de São Januário, que eles reativem aquele assunto lá dos name rights do estádio ser, né, estádio Crefisa ou outro no Crefisa São Januário. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Mas enfim, o debate é livre, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e como é que você vê essa situação. Você vê com bons olhos, vê com maus olhos? Enfim, tamo junto, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição logo mais à noite. Valeu, fui!